Olá, eu sou a Thalita Helena Landiva e vou falar para vocês sobre o artigo de mapeamento de fluxo de valor utilizado como uma vantagem competitiva. Os autores desse artigo são Duílio César Ferreira, Thalita Helena Landiva, Pedro Henrique Ribeiro Bettoni, Alessandro Lucas da Silva e Paulo Sérgio de Arruda Inácio. A competitividade tem exigido das organizações uma busca contínua por melhorias na produção como forma de reduzir custos em suas operações. A manufatura enxuta, também denominada como Lean, tem como filosofia a otimização, o gerenciamento e o atendimento das necessidades do cliente. O problema encontrado para este artigo foi a questão de giro de inventário fora da meta, e com isso existia a necessidade de melhorar o indicador por meio do mapeamento do processo e a verificação de lead time para possíveis melhorias. O objetivo é aplicar o mapeamento do fluxo de valor para avaliar o fluxo de materiais, processos e informações de uma linha de sapata de freio e tambor em uma indústria automotiva. Podemos observar neste slide que temos as etapas do processo ao qual foi monitorado e anotado, descrito e mapeado através do VSM. Cada uma das fases tem suas particularidades, suas especificações e precisa estar contida dentro do todo do fluxo. Todas as vezes que vamos mapear um fluxo de valor, é necessário que nós estejamos presentes e sabendo cada uma das características que estão sendo adotadas. Na figura 2, temos o cronograma que foi adotado pelos aplicadores desse VSM dentro da indústria automotiva, a fim de atender todos os parâmetros possíveis de avaliação deste VSM. No mapa de estado atual, temos os pontos dados como críticos ou de atenção dentro do fluxo produtivo que foi mapeado. Percebam que temos diversas informações e diversos pontos que merecem atenção e devem ser observados para que possamos reduzir as intermitências, os gargalos ou os desvios ocorridos dentro deste fluxo. O mapeamento do estado atual faz com que nós possamos identificar quais são os processos que merecem a nossa atenção. Dentro deste caso em específico, nós tivemos diversos pontos de alerta para que fosse possível aplicar e detectar os problemas dentro do fluxo produtivo dessa empresa. Percebam que o VSM auxilia na detecção e na elaboração visual de onde devem ser determinados os esforços da empresa. No desenvolvimento do processo do estado futuro, foi explorado e aplicado os 8 procedimentos que levam para o estado futuro com foco em um fluxo de valor Lean. O primeiro deles é a questão de produzir de acordo com o takt time, que, como vimos no mapeamento atual, temos diversos problemas com isso. Desenvolvimento em um fluxo contínuo onde for. O uso de supermercados para controlar a produção onde o fluxo contínuo não se estende, o que não é o caso do nosso processo, pois temos alguns locais onde temos supermercados. Tente enviar a programação do cliente para somente um processo de produção. Distribua a produção de diferentes produtos uniformemente no processo puxador. Crie uma puxada inicial. Desenvolva a habilidade de fazer toda a peça todo dia. E quais melhorias do processo serão necessárias para fazer fluir o fluxo de valor conforme as especificações do projeto no estado futuro. Através dessa filosofia foi possível aplicar os conceitos, entender melhor quais seriam as premissas a serem aplicadas e fazer funcionalmente a elevação dos níveis de qualidade, de performance e de redução de desperdícios. Vamos observar agora, após a aplicação destes conceitos, como o mapa de fluxo de valor mostrou a evolução dentro do processo. No mapa de estado futuro, podemos observar que os pontos que eram denominados como desperdícios ou gargalos já não existem mais, as funções foram alternadas, todas as possibilidades de melhoria foram aplicadas e ele permite melhor acessibilidade e melhor cadência e fluidez dentro do processo da indústria que foi avaliada. Temos
dentro do estado atual, a quantidade de peça de 12.150 unidades. Já no estado futuro, temos a quantidade de peças de 5.820, tendo uma variação de 52,1% somente neste primeiro item avaliado. O lead time em dias variou entre o estado atual de 11,9 dias para um estado futuro de 5,7, tendo também sua variação de 52,1. O tempo de processamento em segundos saiu de 199,7 e equivalou-se também em 199,7, não obtendo variação. Podemos perceber que aí o tempo de processamento não era um ponto gargalo a ser efetivamente alterado para a redução ou melhoria nesse VSM. Temos a quantidade de mão de obra direta relacionada com o estado atual em 11 operadores e no estado futuro para 9, tendo uma variação de 18,2%. E em relação a percentual de variação de TP/LT, temos o estado atual em 0,0194% e um estado futuro de 0,0405%. Esta variação foi a maior variação obtida dentro do diagnóstico do nosso mapa de fluxo de valor, ou o VSM. Neste trabalho, fica evidente que a filosofia do Lean Manufacturing contribui para a redução de custo nas empresas, podendo ser utilizado como vantagem competitiva no atual cenário de competição global. Percebam que toda vez que nós mapeamos e entendemos o nosso processo produtivo, que nós podemos observar todas as coisas que acontecem dentro dele, indo efetivamente ao foco, ao Gemba, e entendendo como esses processos funcionam, podemos estabilizar os processos que estão em desnível, podemos enxergar melhorias e podemos aplicar tudo aquilo que temos de melhores práticas e conceitos no mercado. Este estudo de caso foi uma aplicação real, onde nós podemos observar que o VSM, quando aplicado de maneira correta, ele pode diagnosticar sim quais são os impactos que estão deixando o fluxo não tão fluido e, diagnosticando estes impactos, podemos atuar e minimizar realmente os desperdícios ocorridos no processo. O VSM se comprova como uma ferramenta, mais uma vez efetiva, e uma ferramenta de diagnóstico e de elevação de performance em fluxos. Este foi o artigo sobre o mapeamento de fluxo de valor, utilizado como uma vantagem competitiva. Obrigada!